para a melhoria da qualidade e produtividade dos serviços prestados. Dentro desse contexto, ele possui 4 componentes: modelo de referência MPS para software, MARA MPS SW, modelo de referência MPS para serviços, MARA MPS SV, método de avaliação, MAX, e modelo de negócio para melhoria de processo de software e serviços. Os modelos MPS estão descritos por meio de documentos em formato de guias, disponíveis em www.softex.br. Guia Geral MPS de Software contém a descrição da estrutura dos modelos MPS e detalha o modelo de referência MPS para software, MR-MPS-SW, seus componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e aplicação. Guia Geral MPS de Serviços contém a descrição da estrutura dos modelos MPS e detalha o modelo de referência MPS para serviços, MR-MPS-SV, seus componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e aplicação. Guia Geral MPS de Gestão de Pessoas contém a descrição da estrutura dos modelos MPS e detalha o modelo de referência MPS para gestão de pessoas, MR-MPSH, seus componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e aplicação. Guia de Avaliação descreve o processo e o método de avaliação MPS, os requisitos para avaliadores líderes, avaliadores adjuntos e instituições avaliadoras. Guias de implementação, série de documentos que fornecem orientações para implementar nas organizações os níveis de maturidade. Guia de aquisição de software, descreve um processo de aquisição de software e serviços correlatos. É descrito como forma de apoiar as instituições que queiram adquirir produtos de software e serviços correlatos, apoiando-se no MR-MPS-SW. Objetivo: este Guia Geral MPS de Software visa descrever de forma detalhada o MR-MPS-SW e as definições comuns aos diversos documentos que compõem o MPS-BR. Este documento é destinado, mas não está limitado, a organizações interessadas em utilizar o MR-MPS-SW para a melhoria de seus processos de software, instituições implementadoras, 2, instituições avaliadoras, IA, e outros interessados em processos de software que pretendam conhecer e utilizar o MR-MPS-SW como referência técnica. Termos e definições: ativo reutilizável. Um item como, por exemplo, projeto, design, especificação, código-fonte, documentação, casos de teste, manuais, procedimentos, etc., que foi projetado para utilização em múltiplos contextos. Ativo de domínio, ativo reutilizável, produzido a partir da engenharia de domínio. Ativo de processo. Qualquer coisa que a organização considere útil para atingir os objetivos do processo, por exemplo, políticas, processos definidos, lições aprendidas, templates de documentos, padrões, material de treinamento. Atributo de processo. Uma característica mensurável da capacidade do processo aplicável a qualquer processo. Avaliação. Uma determinação sistemática do grau de atendimento de uma entidade em relação aos critérios para ela estabelecidos. Avaliação de processo. Uma avaliação disciplinada dos processos da organização em relação a um modelo de avaliação de processo. Avaliador líder. Uma pessoa que tem uma autorização formal da Softex para executar uma avaliação MPS como líder da equipe de avaliação, utilizando o método de avaliação MAMPS. Avaliador adjunto, uma pessoa que tem uma autorização formal da Softex para executar uma avaliação MPS como avaliador adjunto. O avaliador adjunto apoia o avaliador líder e a equipe de avaliação na execução da avaliação. Avaliar, auditar objetivamente, rever atividades e produtos de trabalho por um grupo que não esteve envolvido diretamente na execução dessas atividades e na elaboração desses produtos de trabalho com base em critérios que minimizem a subjetividade e o viés do revisor. Um exemplo de avaliação objetiva é uma auditoria de requisitos, padrões ou procedimentos por um grupo de garantia da qualidade independente. Baseline. Uma versão formalmente aprovada de um item de configuração, independente de mídia, formalmente definida e fixada em um determinado momento durante o ciclo de vida do item de configuração. Capacidade do processo. Uma caracterização da habilidade do processo atingir aos objetivos de negócio atuais ou futuros.
componente do produto é uma parte do produto final ou algo usado no seu desenvolvimento. P, um subproduto, um processo, uma ferramenta que faz parte da entrega. Os componentes são integrados em sucessivos níveis para compor o produto final. Coordenador local, responsável por apoiar o planejamento e coordenar as atividades locais da avaliação. Essa pessoa ajuda o avaliador líder a escolher a equipe de avaliação e assegura que todos os entrevistados estejam disponíveis no momento agendado. Ele também é responsável pela logística requerida para o bom andamento da avaliação e assegura que a documentação necessária esteja disponível, comprometendo-se com a devolução dessa documentação ao destinatário devido. Engenharia de domínio, uma abordagem baseada em reutilização para definir o escopo, especificar a estrutura e construir ativos, por exemplo, requisitos, projeto, código-fonte, documentação para uma classe de sistemas, subsistemas ou aplicações. A engenharia de domínio pode incluir as seguintes atividades: definição de domínio, análise de domínio, desenvolvimento da arquitetura de domínio e implementação de domínio. Equipe técnica do modelo, ETM. Equipe técnica responsável pela definição e aprimoramento do MR, MPS, MMPS e guias específicos. Também é responsável pelo Programa Anual de Treinamento do MPS. BR, composto por cursos, provas e workshops. Escopo da avaliação. Uma definição dos limites organizacionais da avaliação, os processos que estão incluídos e o contexto no qual os processos a serem avaliados são executados. Evidência objetiva. Dados que demonstram a existência ou veracidade de alguma coisa. Nota. Evidência objetiva pode ser obtida por observação, medição, teste ou outros meios. Fórum de Credenciamento e Controle, FCC. Fórum com representantes da indústria, Softex, academia e governo, responsável pela análise e parecer que subsidiam decisão sobre credenciamento e descredenciamento de instituições implementadoras do zero e instituições avaliadoras. Gerência de alto nível. Pessoas C, que fornecem a política e as diretrizes gerais para o processo, mas não realiza M, o seu monitoramento e controle a um nível de gerência acima do nível responsável pelo processo, e podem ser, mas não necessariamente, gerente sênior. Instituição avaliadora, IA, instituição autorizada, mediante convênio com a Softex como avaliadora seguindo o MAMPES. Instituição implementadora, 2. Instituição autorizada, mediante convênio com a Softex, como implementadora do MR-MPS. Instituição organizadora de grupo de empresas, e hoje. Instituição autorizada, mediante convênio com a Softex, como organizadora de grupo de empresas para a implementação do MR-MPS-SW e MR-MPS-SV e avaliação seguindo o MAMEPS. Interessados stakeholders. Um indivíduo ou um grupo que é responsável ou afetado pelo produto de uma tarefa, atividade ou processo. Pode incluir a equipe do projeto, fornecedores, clientes e usuários do produto, entre outros. Item de configuração. Uma entidade dentro de uma configuração que satisfaz uma função de uso final e que pode ser identificada de forma única em uma determinada baseline. Um item de configuração pode agregar vários produtos de trabalho, mas deve ser tratado como uma entidade singular pelo processo gerência de configuração. Todas as alterações nos produtos de trabalho identificados como sendo itens de configuração devem ser controladas pelo processo gerência de configuração. Medida, a variável para a qual o valor é atribuído como resultado de uma medição. Medição, conjunto de operações com o objetivo de determinar um valor de uma medida. Método de avaliação MAMPS. Método que orienta a execução de uma avaliação de conformidade ao MR-MPS. O MAMPS está em conformidade com a norma internacional ISO, IS 15504. Mini-equipe. Subconjunto da equipe de avaliação que é responsável por avaliar os processos que lhe são atribuídos pelo avaliador líder. Modelo de domínio. Um produto da análise de domínio que provê uma representação dos requisitos de um domínio. O modelo de domínio identifica e descreve a estrutura dos dados, fluxo de informação, funções e restrições que estão incluídos em aplicações pertencentes ao domínio.
O modelo de domínio descreve as similaridades e variabilidades entre os requisitos de aplicações pertencentes ao domínio. Modelo de referência de processo. Um modelo que compreende definições de processos no ciclo de vida, descrito em termos de propósitos e resultados, junto com uma arquitetura que descreve as relações entre os processos, nível de maturidade, grau de melhoria de processo para um predeterminado conjunto de processos, no qual todos os resultados esperados do processo e dos atributos dos processos são atendidos. Observador. Responsável por observar a condução de uma avaliação por um avaliador líder em processo de formação. O observador não participa da avaliação, salvo se ocorrer algum problema grave durante a avaliação. Oportunidade de melhoria. Uma implementação de um resultado de processo que pode ser melhorada, mas que atende aos requisitos mínimos de um resultado requerido por algum processo do nível MRMPS-SW e MRMPS-SV que foi avaliado. Participante da avaliação, um indivíduo que tem responsabilidades dentro do escopo da avaliação. Nota, exemplos incluem, mas não se limita aos avaliadores líder e adjunto, patrocinador, membros da unidade organizacional, membros da equipe de avaliação, coordenador local. Patrocinador da avaliação, um indivíduo, interno ou externo, à unidade organizacional que será avaliada, que solicita avaliação e prover recursos financeiros ou outros recursos para que a avaliação seja executada para a unidade organizacional. Perfil do processo, um conjunto de pontuação de atributos de processo para um processo avaliado. Pontos fortes, uma implementação excepcionalmente boa de um resultado de processo ou de algo acima do requerido do nível de maturidade que foi avaliado. Pontos fracos, uma implementação inadequada ou que não atende aos requisitos de um resultado requerido por algum processo do nível de maturidade que foi avaliado. Portfólio de projetos, coleção de projetos que tratam dos objetivos estratégicos da organização. Processo, um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transforma insumos entradas em produtos saídas. Processo definido, um processo que é gerenciado, planejado, monitorado e ajustado e adaptado de um conjunto de processos padrão, de acordo com os guias de adaptação da organização. Processo de avaliação, determinação da extensão com que o processo padrão da organização contribui para alcançar seus objetivos de negócio e para ajudar a organização a focar a necessidade de melhoria de processo contínuo. Processo padrão, um conjunto de definições de processos básicos que guiam todos os processos na organização. Nota 1. Essas definições de processos cobrem os elementos de processo fundamentais e os seus interrelacionamentos que devem ser incorporados dentro dos processos definidos que são implementados nos projetos pela organização. Um processo padrão estabelece consistência entre e é desejável para a estabilidade e melhoria de longo prazo. Nota 2. O conjunto de processos padrão da organização descreve os elementos de processo fundamentais que serão parte dos processos definidos para o projeto. Também descreve os relacionamentos, por exemplo, sequência e interfaces entre esses elementos do processo. Processo de qualificação. Processo para demonstrar a capacidade para atender aos requisitos especificados. Nota 1. O termo qualificado é usado para designar uma situação correspondente. Nota 2. Qualificação pode ser aplicada a pessoas, produtos, processos ou sistemas. Produto. Um produto de trabalho que se pretende entregar para um cliente ou usuário final. A forma de um produto pode variar em contextos diferentes. Produto de trabalho. Um artefato associado à execução de um processo. Nota: um produto de trabalho pode ser usado, produzido ou alterado por um processo. Programa de reutilização. O mecanismo utilizado pela organização que estabelece as metas, escopo e estratégias para o tratamento de questões relacionadas ao negócio, pessoas, processo e tecnologia envolvidos na adoção da reutilização de software. Projeto: um empreendimento realizado para criar um produto, serviço ou resultado específico. O projeto se caracteriza por temporalidade e resultado, serviço ou produto único e elaboração progressiva. Propósito do processo: o objetivo geral da execução do processo. Convém que a implementação do processo forneça benefícios tangíveis aos envolvidos.
Software. Entende-se software como sinônimo de produto de software, que é o conjunto de programas de computador, procedimentos e possível documentação e dados associados. Serviço correlato de software, execução de atividades, trabalho ou obrigações relacionadas ao produto de software, tais como seu desenvolvimento, manutenção e operação. Unidade organizacional. Parte de uma organização que será avaliada. Nota 1. Uma unidade organizacional utiliza um ou mais processos que tem um contexto de processo coerente e opera dentro de um conjunto coerente de objetivos de negócio. Nota 2. Uma unidade organizacional é tipicamente parte de uma grande organização. Embora, numa pequena organização, a unidade organizacional possa ser toda a organização. Uma unidade organizacional pode ser, por exemplo, um projeto específico ou um conjunto de projetos relacionados. Uma unidade dentro da organização focada em uma fase ou fases específicas do ciclo de vida, tais como aquisição, desenvolvimento, manutenção ou suporte. Uma parte de uma organização responsável por todos os aspectos de um produto particular ou conjunto de produtos, símbolos e abreviaturas. AP, atributo de processo. CMMI, Dev, Capability Maturity Model Integration for Development, integração de modelos de maturidade da capacidade para desenvolvimento. CMMI, Capability Maturity Model Integration, integração de modelos de maturidade da capacidade. IA, instituição avaliadora autorizada pela Softex. Segundo, instituição implementadora, autorizada pela Softex. IOG, instituição organizadora de grupo de empresas autorizada pela Softex. MAMEPS, método de avaliação para melhoria de processo de software. MNMPS, modelo de negócio para melhoria de processo de software. MPS, BR, melhoria de processo de software brasileiro. MRMPS SW, modelo de referência MPS para software. MRMPS SV, modelo de referência MPS para serviços. SCAMP SM2, Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement, método padrão de avaliação do CMMI para melhoria de processo. Softex, Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro. Descrição geral do modelo MPS. O programa MPS BR possui cinco componentes. Modelo de referência MPS para software, MR-MPS SW, modelo de referência MPS para serviços, MR-MPS SV, modelo de referência MPS para gestão de pessoas, MR-MPS RH, método de avaliação MAMIMPS e modelo de negócio MN-MPS. Cada componente é descrito por meio de guias e ou documentos do programa MPS, BR. Componentes do modelo MPS, o modelo de referência MPS para software, MR-MPS-SW, tem como base técnica NBR ISO IEC 12200 e 7 ISO IEC 2008 e o CMMI Dev SEI 2010 está descrito no Guia Geral MPS de Software. O modelo de referência MPS para serviços, MR-MPS-SV, tem como base técnica a ISO IEC 20 ISO IESEG 2011 e o CMMI SVC SEI 2010 e está descrito no Guia Geral MPS de Serviços. O modelo de referência MPS para gestão de pessoas, MR-MPS-RH, tem como base técnica a NBR ISO 9001, 2008, ABNT 2008, a ISO IEC 30 e 3020, ISO IEC SCAMP SM marca de serviço do CMMI Institute 2015, o PCMM People Capability Maturity Model, SEI 2001, o NMX 59, 2NAICIE 2000 e 11 Tecnologia de la Informação, Software, Modelos de Processos Y, Evaluação para o Desenvolvimento Y Mantenimento de Software, Parte 2, Requisitos de Processos, MoProSoft, NICE 2011 e o PNKey, Prêmio Nacional da Qualidade FNKey 2011. Os três modelos estão em conformidade com os requisitos para a norma 30 internacional. E 3020 ISO IEC 2015.
Os modelos possuem guias que têm como objetivo facilitar a utilização dos modelos. Eles descrevem sugestões de implementação para cada nível dos modelos MPS ou particularidade de uma determinada área de negócio para qual um dos modelos pode ser utilizado ou mapeamentos entre os modelos e outras normas, modelos existentes no mercado. As sugestões de implementação presentes nos guias de implementação não constituem requisitos do modelo e devem ser consideradas apenas de caráter informativo. O guia de aquisição é um documento complementar destinado a organizações que pretendam adquirir software e serviços. O guia de aquisição não contém requisitos do MRMPS-SW, MRMPS-SV e MRMPS-RH, mas boas práticas para aquisição de software e serviços. O guia de avaliação contém o processo e o método de avaliação MAMPS, os requisitos para os avaliadores líderes, avaliadores adjuntos e instituições avaliadoras, IA. O processo e o método de avaliação MAMEPS estão em conformidade com a norma internacional ISO IEC 33020. O modelo de negócio MNMPS descreve regras de negócio para e implementação dos modelos MPS pelas instituições implementadoras e avaliação seguindo o MAMPS pelas instituições avaliadoras, EA, Organização de Grupos de Empresas, para implementação e avaliação de acordo com os modelos MPS, pelas instituições organizadoras de grupos de empresas, IOG, credenciamento de consultores de aquisição, K, e em realização de treinamentos oficiais do MPS por meio de cursos, provas e workshops. Um resumo executivo das regras de negócio está disponível em www.softex.br MPSBR, Base Técnica para a definição do modelo MPS. 7,1 ISO IEC 12207, 2008, a norma internacional ISO IEC 12207 ISO IEC 2008 foi publicada em 2008 pela ISO International Organization for Standardization e o IEC, International Electrotechnical Commission. Ela tem como objetivo estabelecer uma estrutura comum para os processos de ciclo de vida de software, com uma terminologia bem definida, que pode ser referenciada pela indústria de software. A estrutura contém processos, atividades, tarefas, propósito e resultados que servem para ser aplicados durante a aquisição de um sistema que contém software, de um produto de software independente ou de um serviço de software, e durante o fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção de produtos de software, a norma foi construída para que fosse utilizada em todo o ciclo de vida de software, ou seja, desde o início, concepção, até a descontinuidade do produto de software, e por todos os envolvidos com a produção, manutenção e operação do software, que são adquirentes, fornecedores, operadores, desenvolvedores, mantenedores, gerentes, profissionais de qualidade e usuários. 7,2 ISO IS 20000, a norma ISO IS 20000 ISO IEC 2011, publicada em dezembro de 2005. Tem como objetivo fornecer um padrão de referência comum para qualquer empresa oferecer serviços de TI para clientes internos ou externos. Esta norma provê a adoção de uma abordagem de processos integrada para a gestão de serviços de TI e alinha-se com as melhores práticas do ITI para entrega e suporte de serviços. A ISO IEC 20000 consiste em 5 partes sob o título geral Tecnologia da Informação e Gerenciamento de Serviço. A ISO IEC 20001 especifica ao provedor de serviços os requisitos para planejar, estabelecer, implementar, operar, monitorar, revisar, manter e melhorar o GSTI, Gerenciamento de Serviços de TI. Os requisitos incluem o projeto, transição, entrega e melhoria dos serviços, para atender aos requisitos previamente acordados. A ISO IEC 20002 representa um consenso do setor sobre padrões de qualidade em processos de GSTI e descreve as melhores práticas para esses processos. ISO IESEC 2011. A ISO IEC-TR 20003 fornece orientações, explicações e recomendações para a definição do escopo, aplicabilidade e demonstração da conformidade com a ISO. IS 20001 pelo uso de exemplos práticos. A ISO IEC 20004 tem como objetivo facilitar o desenvolvimento de um modelo para avaliação de processo.
O modelo de referência de processo previsto nesta norma é uma representação lógica dos elementos dos processos para o gerenciamento de serviços que podem ser executados em um nível básico. Cada processo é descrito em termos de um propósito e resultados associados. A ISO IEC 20005 apresenta um exemplo de plano de implementação no qual são fornecidos guias para os provedores de serviços atenderem aos requisitos da ISO IEC 20001. Também inclui orientações para iniciar o projeto e uma lista de atividades principais para atender cada fase da implementação da ISO IEC 20001. 7,3 ISO IEC família 330 Axis. A família de normas ISO IEC 330 Axis substitui e amplia algumas partes da ISO IEC 15504 e estabelece um framework para a realização e aplicação da avaliação de processo. A família 330 Axis é um conjunto de normas que fornecem um framework consistente e coerente para a avaliação de características, fornecendo um conjunto claro de requisitos para o processo de avaliação e os recursos necessários para implementá-lo efetivamente. Presta-se a realização de avaliações de processos de software com dois objetivos: a melhoria de processos e a determinação da capacidade de processos de uma unidade organizacional. Se o objetivo for a melhoria de processos, a unidade organizacional pode realizar uma avaliação com o objetivo de gerar um perfil dos processos que será usado para a elaboração de um plano de melhorias. A análise dos resultados identifica os pontos fortes, os pontos fracos e os riscos inerentes aos processos. No segundo caso, a organização tem o objetivo de avaliar um fornecedor em potencial, obtendo o seu perfil de capacidade. O perfil de capacidade permite ao contratante estimar o risco associado à contratação daquele fornecedor em potencial para auxiliar na tomada de decisão de contratá-lo ou não. 7,4 CMS-VC. O CMMI for Services, CMMI-SVC, foi lançado em 2009 e é voltado para a aplicação de práticas de melhoria de processos para empresas prestadoras de serviços de TI. O modelo CMMI-SVC é um guia para a aplicação das melhores práticas do CMMI em organizações provedoras de serviços. As melhores práticas do modelo focam nas atividades para o fornecimento de serviços de qualidade para o cliente e usuários finais. O CMMI-SVC contém 24 áreas de processos. Dessas 16 são as mesmas do modelo CMMI-DEV. 7 áreas de processos são específicas de serviços e são focadas em gerenciamento da capacidade e disponibilidade, continuidade de serviços, entrega de serviços, prevenção e resolução de incidentes, transição de serviços, desenvolvimento de sistema de serviços e processo de gerenciamento estratégico de serviços. Possui 5 níveis de maturidade, partindo do nível 1 até o nível 5, 7,5 PCMM, People Capability Maturity Model, lançado pela Carnegie Mellon University em 1995 e posteriormente incorporado ao conjunto de modelos do SEI, Software Engineering Institute. O People Capability Maturity Model, People CMM, SEI, 2001 é um modelo evolutivo de maturidade que contribui para minimizar e, por vezes, eliminar os problemas críticos relativos à gestão de pessoas em uma organização. Com base nas melhores práticas atuais em áreas como recursos humanos, gestão do conhecimento e desenvolvimento organizacional, o People CMM orienta as organizações a melhorar seus processos de gestão e desenvolvimento de sua força de trabalho. O People CMM ajuda as organizações a caracterizar a maturidade de suas práticas da força de trabalho, estabelecer um programa de desenvolvimento da força de trabalho contínuo, definir prioridades para ações de melhoria, integrar o desenvolvimento da força de trabalho com a melhoria de processos e estabelecer uma cultura de excelência. 7,6 NBR ISO 9001, 2008. A família das normas ISO 9000 nasceu em 1987 e evoluiu nos anos de 1994, 2000, 2005 e 2008, incorporando as melhores práticas, lições aprendidas, inovações e evolução requeridas pelas empresas e mercado. A NBR ISO 9001, 2008, Sistemas de Gestão da Qualidade, requisitos ABNT
2008, faz parte da família de normas da ISO 9000 e estabelece requisitos que auxiliam a melhoria dos processos internos, a maior capacitação dos colaboradores, o monitoramento do ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores num processo contínuo de melhoria do sistema de gestão da qualidade. Aplica-se a campos distintos dentre eles, materiais, de produtos, de processos e serviços. Os principais requisitos da norma são voltados a sistema de gestão da qualidade, responsabilidade da direção, gestão de recursos, realização do produto e medição, análise e melhoria. 7,7 PNQ, Prêmio Nacional da Qualidade. O Prêmio Nacional da Qualidade PNQ. FNQ 2011 reconhece empresas nível classe mundial e ocupa uma posição central na missão da FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, de estimular e apoiar as organizações para o desenvolvimento e evolução de sua gestão por meio da disseminação dos fundamentos e critérios de excelência para que se tornem sustentáveis, cooperativas e gerem valor para a sociedade. Os critérios de excelência da FNQ incorporam a seus requisitos as técnicas mais inovadoras e bem-sucedidas de administração de organizações. Por isso, a FNQ atualiza anualmente esta publicação para manter a vanguarda tecnológica deste modelo da gestão e de avaliação. O modelo de excelência da gestão, MEG, da FNQ, foi aperfeiçoado principalmente para fortalecer os temas gestão do conhecimento, inovação e desenvolvimento de parcerias. Os critérios de excelência da FNQ se baseiam em 11 fundamentos: pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura de inovação, liderança e constância de propósitos, orientação por processos e informações, visão de futuro, geração de valor, valorização das pessoas, conhecimento sobre o cliente e responsabilidade social. O modelo de excelência da gestão, MEG, é baseado nestes 11 fundamentos e é colocado em prática por meio de 8 critérios: liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados. 7,8 MoProSoft, NMX I59, 2NY-NICE, 2011, a norma NMX I59, 2NY-NICE, 2011, Tecnologia de la Informação, Software, Modelos de Processos Y, Evaluação para o Desenvolvimento Y, Mantenimento de Software. Parte 2. Requisitos de processos, MoProSoft. NICE 2011 estabelece os requisitos para o método de verificação do modelo de processos MoProSoft, desenvolvido como parte do programa ProSoft da Secretaria de Economia para a Indústria de Software do México. A NMX 59 2NY-ICI foi declarada norma mexicana em 15 de agosto de 2005. O MoProSoft é um modelo de processos composto por um conjunto integrado de processos de gestão e engenharia que reflete a estrutura das organizações da indústria de software e que descreve os principais processos que devem ser aplicáveis ao desenvolvimento de software NY-ICE 2011. O modelo se constitui de 3 categorias principais: alta direção, gerência e operação, que se derivam em 9 processos relacionados entre si: gestão de negócio, G&E, gestão de processos, GPR, gestão de projetos, GPY, gestão de recursos, GRIN, recursos humanos e ambiente de trabalho, RAT, bens, serviços e infraestrutura, BSI, conhecimento da organização, CO, administração de projetos específicos, AP, desenvolvimento e manutenção do software, DMS, descrição do MR-MPS-SW. O modelo de referência MPS para software, MR-MPS-SW, define níveis de maturidade que são uma combinação entre processos e sua capacidade. A definição dos processos segue os requisitos para o modelo de referência de processo apresentados na ISO IEC 15504-2, declarando o propósito e os resultados esperados de sua execução. Isso permite avaliar e atribuir graus de efetividade na execução dos processos. As atividades e tarefas necessárias para atender ao propósito e aos resultados esperados não são definidas neste guia, devendo ficar a cargo dos usuários do MR-MPS-SW. A capacidade do processo
é a caracterização da habilidade do processo para alcançar os objetivos de negócio atuais e futuros, estando relacionada com o atendimento aos atributos de processo associados aos processos de cada nível de maturidade. 8,1 capacidade do processo. A capacidade do processo é representada por um conjunto de atributos de processo. A capacidade do processo expressa o grau de refinamento e institucionalização com que o processo é executado na organização, unidade organizacional. No MR-MPSSV, à medida que a organização, unidade organizacional evolui nos níveis de maturidade, o maior nível de capacidade para desempenhar o processo deve ser atingido. O atendimento aos atributos do processo, AP, é requerido para todos os processos no nível correspondente ao nível de maturidade, embora eles não sejam detalhados dentro de cada processo. Os níveis são acumulativos, ou seja, se a organização está no nível F, esta possui o nível de capacidade do nível F, que inclui os atributos de processo dos níveis G e F para todos os processos relacionados no nível de maturidade F, que também inclui os processos de nível G. Isso significa que, ao passar do nível G para o nível F, os processos do nível de maturidade G passam a ser executados no nível de capacidade correspondente ao nível F. Em outras palavras, na passagem para um nível de maturidade superior, os processos anteriormente implementados devem passar a ser executados no nível de capacidade exigido neste nível superior. Os diferentes níveis de capacidade dos processos são descritos por atributos de processo. O alcance de cada atributo de processo é avaliado utilizando os respectivos resultados da implementação completa do atributo, conforme definido a seguir. AP 1,1, o processo é executado. O atributo de processo AP 1,1 é a medida do quanto o propósito do processo é alcançado pela sua execução, como resultado da implementação completa deste atributo de processo, e o processo produz os resultados definidos. A P2,1A, execução do processo, é gerenciada. O atributo de processo AP 2,1 é a medida do quanto a execução do processo é gerenciada. Como resultado da implementação completa deste atributo de processo, mas existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo, e a execução do processo é planejada. O planejamento deve incluir identificação e disponibilização dos recursos e informações necessárias para a execução do processo, definição, atribuição e comunicação das responsabilidades pela execução do processo e planejamento da comunicação entre as partes interessadas, e a execução do processo é monitorada em relação ao planejado, e, quando necessário, ajustes são realizados. As pessoas que executam o processo estão preparadas para executar suas responsabilidades, e os resultados do processo são revistos com a gerência de nível superior, e são tratadas questões críticas. A partir do nível F, a aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente, e são tratadas as não conformidades. AP2,2, os produtos de trabalho do processo são gerenciados. O atributo de processo AP2,2 é a medida do quanto os produtos de trabalho do processo são gerenciados, isto é, produzidos, controlados e mantidos. Como resultado da implementação completa deste atributo de processo, e os requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho do processo são identificados, e os produtos de trabalho do processo estão identificados, documentados e sob os níveis de controle especificados. E os produtos de trabalho são avaliados objetivamente com relação à aderência aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis, e são tratadas as não conformidades. A P-Sandeiden, o processo é definido. O atributo de processo AP 3,1 é a medida do quanto o processo padrão da organização é mantido de forma a apoiar sua adaptação para um processo definido. Como resultado da implementação completa deste atributo de processo, e existe a definição de um processo padrão.
o que inclui diretrizes para sua adaptação às situações específicas, a sequência de execução, a interação desse processo com os outros processos, os papéis e competências, a infraestrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo, e métodos adequados para monitorar a efetividade e adequação do processo são identificados. AP 3,2, o processo está implementado. O atributo de processo AP 3,2 é a medida do quanto o processo padrão está implementado na organização. Como resultado da implementação completa deste atributo de processo e um processo definido baseado nas diretrizes para seleção e ou adaptação do processo padrão está implementado. E a infraestrutura e o ambiente de trabalho requeridos para executar o processo definido estão disponibilizados, gerenciados e mantidos. E experiências e dados apropriados são coletados, analisados e utilizados para entendimento do comportamento e adequação do processo e para